Bom, pessoal, então nós vamos iniciar, né? Hoje o Masterclass é de IAM e o tema é Simplifique o gerenciamento de identidade com automação orientada por fluxo de trabalho. Eu sou a Flávia, faço parte da equipe de marketing da Manage Engine. Estou aqui com o Juan também. Pode se apresentar, Juan, para a gente. Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Sou o Juan, da parte técnica aqui. Vou fazer uma parte da apresentação mais técnica para vocês hoje. Bem, antes de iniciarmos, deixa eu mostrar a agenda para vocês que entendam os temas que nós vamos, os tópicos, né, na verdade, que nós vamos abordar hoje. Então, a gente vai relembrar um pouco dos conceitos básicos de IAM, lembrando que já tem algumas masterclasses de IAM no nosso canal oficial no YouTube, então se vocês quiserem também dar uma olhadinha depois. Bom, em seguida nós vamos falar sobre automação, né? Hoje nós vamos explorar um recurso da ferramenta The Manager Plus, falando justamente sobre automação, né? Como você consegue aí executar algumas tarefas de forma automatizada. Então, para isso, a gente vai entender um pouco o que é automação, os pilares da automação, abordar alguns recursos chaves e explorar dentro desse recurso de automação o que nós podemos fazer no AD Manager, né? Então, vamos falar de componentes de uma campanha de certificação, para que serve. Vamos explorar o Event Drive Automation também, mostrar alguns casos de uso, falar um pouco de onboarding, offboarding, né, de colaboradores, integrações e, por fim, do Business Workflow. Bom, conceitos básicos de IAM, né? Eu trouxe aqui uma definição do Gartner que fala que o gerenciamento de identidade e acesso é uma disciplina de segurança e negócios que inclui várias tecnologias e processos de negócios para ajudar as pessoas ou máquinas certas a acessarem os ativos certos no momento certo e pelos motivos certos, ao mesmo tempo em que mantém afastados os acessos não autorizados e a fraude, né? Então, ter uma estratégia, uma gestão de identidade e acesso nas organizações é primordial, porque assim você consegue ter um controle maior dos acessos que estão sendo concedidos, dos usuários que existem no seu ambiente. Então, aqui é só para a gente relembrar por que é tão importante as empresas, né, terem aí uma gestão de todas as suas credenciais, de todos os seus usuários e os acessos também. Bom, quais são os componentes, né? Os 4 componentes essenciais de uma gestão de identidade e acesso. Primeiro, nós temos a autenticação, né? Que é quando você implementa soluções ou ferramentas que vão configurar certos tipos de autenticação. Então, pode ser single sign-on ou pode ser por MFA também, né? Para ter aí várias camadas de autenticação para conseguir acessar. Em seguida, nós temos a autorização, né, que são as autorizações que são concedidas aos usuários, a administração, né, quem vai fazer a administração de todas essas credenciais e, por fim, claro, a auditoria, que também é um processo imprescindível em toda organização. Então, quando você tem uma gestão de identidade e acesso, você consegue fazer uma trilha de tudo que está acontecendo no ambiente, o que também acaba impactando na auditoria. Dentre os sistemas de diretório mais utilizados pela empresa para fazer o gerenciamento dos usuários, o AD ou o Active Directory é o mais usado, né? Então, a gente vai focar no Active Directory porque o AD Manager Plus, ele faz a gestão do Active Directory. Então, é esse que nós vamos explorar hoje. Outro conceito fundamental é entender o gerenciamento do ciclo de vida do usuário, né? Então, aqui nós temos um exemplo de mais ou menos como funciona isso. Então, por onde tudo começa, né? Pela integração do usuário. Então, aqui, quando você faz o onboarding de algum colaborador novo, você está integrando esse usuário ao seu ambiente. Em seguida, pode ser que ocorram modificações na função também. Então, digamos que há alguma promoção desse usuário ou que ele precise mudar os seus acessos, né? Então, isso também faz parte do gerenciamento de ciclo de vida do usuário e é um ponto que precisa estar mapeado em todo esse processo. Em seguida, a limpeza de contas obsoletas. Então, tem um offboarding de colaborador, ou esse colaborador já não faz mais parte do ambiente, então precisa fazer essa limpeza, né, dessa conta, para que ela também não possa acessar os recursos da organização.
Bom, agora que nós relembramos alguns conceitos básicos, vamos de fato para o tema, que é a automação, né? Então, o que é a automação? A automação é a inserção de ferramentas tecnológicas para a realização de tarefas que antes eram realizadas de forma manual. Então, a automação é um recurso muito importante, muito utilizado por diversas áreas de negócio, né? Então, você pode, por exemplo, automatizar um processo de envio de e-mails, onde você consegue programar um e-mail para ser disparado para toda a organização. Isso é uma forma de fazer uma automação, né? Pensamos também em áreas de negócio como indústrias que utilizam ferramentas ou alguns equipamentos que conseguem fazer ali o que antes era um trabalho manual, como o encaixe de alguma peça em alguma ferramenta, né? Então, o fato de você conseguir programar atividades ou fazer atividades sem intervenção humana, isso se encaixa dentro de automação. E quais são os benefícios, né? Então, primeiro, escalabilidade, porque você consegue aumentar as atividades de forma muito mais fácil, né? A eficiência operacional também, uma vez que você começa a depender de ferramentas e tecnologias que façam isso para você. Então, você tem a sua equipe e você consegue fazer com que essa equipe se concentre em outras atividades ou atividades um pouco mais críticas, né? Vamos pensar aí, trazendo para a área da TI. Né? Então, enquanto você tem a sua equipe de TI trabalhando com atividades mais críticas, mais complexas, você tem ferramentas ali que podem executar algo que é mais fácil, né? E, consequentemente, a redução de custos, né? Você consegue ter, por exemplo, seguindo essa linha da equipe de TI, você consegue investir na sua equipe e você não precisa também aumentar, por exemplo, a contratação de diversos colaboradores para fazer uma única tarefa, né? Então, principalmente quando você investe aí numa ferramenta certa, uma ferramenta que de fato seja efetiva para a sua organização, isso impacta também na redução dos custos. Bom, e para a gente atrelar um tema ao outro, né? Por que a automação é importante para a gestão de identidade e acesso? Eu trouxe aqui dois gráficos, né, dois apontamentos que mostram para a gente alguns pontos importantes e nos fazem refletir por que é tão importante a gente automatizar alguns processos, né? Primeiro, essa informação foi retirada do relatório de cibersegurança, né, realizada pela Manage Engine, que mostra como que está o cenário no Brasil. E esse gráfico aponta que 31% dos entrevistados, né, acreditam que um dos principais desafios para estar em conformidade com as regulamentações da gestão de dados é a falta de ferramentas adequadas na identidade e acesso, na gestão, né, de identidade e acesso. Então, isso é um ponto crucial, é um ponto que afeta muito a cibersegurança, mas também pode afetar outros pontos que podem ser mais simples. Outra pesquisa que nós trouxemos também aponta que 47% das empresas têm dificuldades com o onboarding de novos funcionários, né, com a integração de novos funcionários. Então, veja, uma tarefa que poderia ser mais simples, que poderia não gerar tantos problemas, acaba gerando muitos problemas para muitas organizações. E tudo isso por quê? Porque falta uma ferramenta que consiga automatizar esse processo, né? Isso nos leva ao AD Manager Plus, que é a nossa solução que faz a gestão do Active Directory, né? Então, você consegue, enfim, organizar todos os seus usuários da sua empresa, organizar, agrupá-los, né? Entender quais são o que cada um está fazendo, as políticas que você pode aplicar. E hoje, como nós vamos falar de automação, dentro do Ad Manager Plus, perdão, existe o recurso de automação e existem algumas tarefas que você consegue fazer. Uma campanha de certificação de acesso, né? Essa campanha de certificação de acesso serve muito para que você use em auditorias. Então, digamos que um novo projeto vai iniciar na organização e você precisa de que vários colaboradores de diferentes áreas de negócio acessem uma pasta com informações críticas, informações valiosas. Esse projeto ele tem um período de 4 meses.
Depois que esse projeto acabar, como que fica a questão desses acessos? Será que esses colaboradores precisam ainda ter acesso a essa pasta ou não? Então, o que a campanha vai ajudar? A campanha vai ajudar você a ter um motivo para você conceder acesso e para retirar o acesso desses colaboradores, o que é muito importante para as auditorias que serão realizadas, né? Também vamos falar um pouco do Event Drive Automation, né, que é um recurso que permite com que você, através das orquestrações, consiga especificar uma sequência de tarefas a serem executadas. Então, essa orquestração vai ajudar você a fazer o mapeamento de um processo e você vai conseguir subir esse processo no Event Drive Automation e assim você vai conseguir executar tarefas de forma automatizada, né? Podendo também incluir um Workflow Business, onde nós precisamos aí de certas autorizações para também executar essas tarefas. Eu vou mostrar para vocês, aqui no AD Manager, o Juan depois ele vai aprofundar um pouquinho mais esses conceitos com vocês, mas é só para que vocês vejam como que funciona mais ou menos. Vou compartilhar a minha tela, só um minutinho. Bom, acredito que todos estejam vendo a minha tela, certo? Vamos entrar aqui no recurso de automação, né? Essa é a carinha do AD Manager Plus. Hoje nós vamos explorar a automação. E aqui, veja que existem alguns itens que você pode explorar. Então, por exemplo, você pode criar uma nova automação, você pode criar, falando de orquestração, você pode criar um mapeamento de todo o processo que você queira aplicar na sua organização. Então, você vai, por exemplo, em Create Template, e aqui existem opções que você pode ir colocando, né? Então, vamos, por exemplo, aqui em notificação. Então, através desse sistema drag and drop, você consegue mapear tudo que você quer fazer em algum processo. E como que isso vai funcionar? Quando a gente volta, depois que esse processo é criado, você pode vir em Event Drive Automation e aqui você consegue subir esse template que você criou. Assim, você consegue executar as tarefas. Então, pode ser criações de políticas, uma tarefa de reset de senha, por exemplo, né? E também aqui em Access Certification, você consegue também configurar a certificação de campanha, que entra naquilo que eu falei, onde você consegue colocar um motivo para que um acesso seja concedido e isso também pode ser usado em auditorias. Então, digamos que você, conforme eu falei, vai fazer algum projeto, precisa conceder acessos a uma pasta específica, você consegue aqui configurar qual foi o motivo disso, por que aconteceu, o período que isso vai ficar sendo concedido para os usuários e, em seguida, ele também vai te notificar quando você precisa desativar, né, esse acesso. Então, é bem legal. O Juan, agora ele vai mostrar um pouquinho, com mais detalhes aí, como que vocês conseguem fazer todos esses processos. Olá, pessoal. Espero que todos estejam vendo minha tela. Agora a gente vai entrar numa parte mais técnica, com demonstrações dentro da ferramenta e também com alguns termos mais técnicos, para que a gente possa entender exatamente como a gente pode ajudar vocês no dia a dia ali para tornar os processos rotineiros mais fáceis. Falando aqui sobre a campanha de certificação, um belo exemplo que a Flávia deu é quando você tem um projeto que vai durar ali 1, 2 meses, né? Você pode controlar os acessos dentro dessa campanha de certificação. Então, o que seriam os recursos-chave dessa campanha? Primeiro, é necessário validar os direitos e os privilégios do usuário, para que todos os usuários tenham tudo o que precisam, mas nada além disso, para que não tenha nenhum usuário ali mal intencionado com acesso indevido que possa acabar causando algum dano dentro da operação do seu sistema. E também garantir que todos estejam atualizados, então que nenhum usuário ali esteja com uma senha antiga, de uma política antiga, ou também que ele não tenha acesso à aplicação porque o perfil dele não foi atualizado diante de alguma métrica. Também revogação de direitos de acesso necessários, então não dá ali uma permissão de admin para um usuário que só precisa de uma permissão específica para que ele não cause nenhum dano. E também permissões NT, FS e funções dentro dos aplicativos do M365. Então, ali dá os acessos devidos, né,
para que não haja nenhum problema futuro dentro da sua operação. E quais são os componentes de uma campanha? Primeiro, a gente tem o início, que é criar uma agenda para fazer essa certificação de campanha. Então, criar ali um prazo para que seja bem organizado isso, não seja uma coisa feita às pressas e não tenha nada correndo fora do tempo. Uma notificação, então, notificar todos os envolvidos dessa operação, o que eles devem fazer, quando eles devem fazer, qual é o prazo, qual é o limite de certa ação. Uma recertificação, que seria dar o acesso necessário a esse usuário ou revogar, dependendo da situação. Então, dar o acesso ali a certos arquivos, a certas áreas da empresa que ele possa ter acesso para fazer o trabalho dele. E também um alcance de conformidade. Claro que é sempre bom a gente saber o que está acontecendo. Então, um dos principais pontos de uma campanha de certificação é, como a Flávia disse, a auditoria, para que a gente saiba exatamente o que está acontecendo e caso algo de errado aconteça, a gente também possa ali ver onde foi cometido esse erro, se foi alguma falha do usuário, se foi alguma falha de permissão ou se foi alguma outra coisa que possa ter acontecido. Fazendo esse processo de certificação, a gente consegue minimizar os erros e quando acontece algum, a gente consegue fazer um monitoramento ali, ver exatamente como funciona, né? E casos de uso. Então, vamos pensar ali que você tem o AD Manager, e eu vou mostrar esse processo no próximo slide. Então, a gente pode ali, né, fazer com que os usuários, os stakeholders no caso, tenham um histórico dessa campanha. Então, todas as ações que foram tomadas, todas as permissões que foram dadas a esse usuário, a gente também pode ali adicionar comentários, né, e fazer o registro ali, para que depois a gente tenha uma auditoria, caso seja necessário ou caso aconteça algum erro. Nessa certificação, a gente consegue ver esse processo. Então, agora eu vou espelhar minha tela para vocês, para que vocês vejam como funcionaria essa etapa dentro da ferramenta AD Manager. Então, aqui dentro da ferramenta AD Manager, a gente vai ter a parte de automações, e dentro da parte de certificação de acesso, a gente tem a campanha de certificação de acesso. A gente vem aqui em criar uma nova. Primeiro a gente vai selecionar o nome. Isso daqui é só um exemplo, tá, pessoal? Você pode colocar uma descrição e a prioridade dessa campanha, dada a urgência dessa campanha. Depois é necessário selecionar os objetos e os títulos. Então, qual grupo vai fazer parte e as permissões NTFS. Se você precisa selecionar um grupo, você pode vir aqui e selecionar o grupo específico que você quer fazer o uso. Dentro das permissões NTFS, você também pode selecionar alguma pasta aqui dentro de algum dispositivo para ter essa permissão. Selecionar o objeto, que nesse caso seria um usuário ou o grupo. E dentro do grupo você pode selecionar o grupo aqui ou um relatório atrelado a esse grupo, ou usuários e selecionar os usuários específicos que você quer fazer, que você quer que faça parte dessa campanha, tanto do Active Directory quanto do M365. Você também pode aqui fazer a configuração, puxar os usuários daqui de dentro. Então, você pode puxar funções do M365, aplicações do M365 e também partes de membros de grupos e fazer essa configuração aqui. Então, vamos selecionar um grupo fictício aqui e selecionar também todos os usuários aqui. Vamos dar Next. Não posso fazer isso no iPhone. E vindo aqui na certificação, a gente pode colocar o certificado que a gente quer. Então, se vai ser de admin ou de helpdesk, você pode criar outros certificados, ou também certificar baseado numa função. E aqui você pode agendar. Então, para quando vai começar esse processo, quando que ele vai rodar e quando que ele vai terminar, ou seria um processo que nunca vai acabar, e depois você pode fazer essa configuração aqui de acordo com a sua necessidade. Aqui nas configurações, a gente pode customizar essas requisições de certificados, então deixar aberto para comentários, prevenir de fazer a própria certificação, então definir que alguém vai precisar aprovar essa certificação, quanto tempo que esse certificado vai ser expirado, a execução da campanha, então se precisa de aprovação ou não,
E por último, a gente tem um resumo aqui de todas as configurações que foram feitas, e clicando em Save, a gente tem essa campanha criada aqui dentro do AD Manager. Espero que tenha ficado claro para todos esse processo. Voltando agora para a nossa apresentação, falando agora de Event Driven Automation. Bom, o que seria esse processo, né? Como a gente pode aplicar? Então, vamos supor que você tem uma automação específica ali de alterar o usuário, mudar a senha do usuário de acordo lá em 3 meses, ou dependendo da política da sua empresa, semanal ou mensalmente. Você pode automatizar esses modelos para não ter que fazer o uso de um técnico ali para alterar a senha de cada usuário ou para ver se todo usuário está nos conformes. Você pode criar essa automação para alterar automaticamente a senha, alterar algum atributo do usuário, por exemplo, algum usuário que mudou de cargo, você pode fazer uma automação, ou excluir até mesmo um usuário ali que não está tendo acesso ali há muito tempo. Então, dependendo ali de qual for sua necessidade, você consegue definir ali um critério baseado numa ação ou num relatório que foi feito dentro do AD Manager para configurar ali o que for necessário. Outra parte muito interessante do AD Manager são as notificações. Então, configurando um servidor de e-mail, a gente pode configurar notificações para praticamente tudo. Então, relatórios a gente consegue enviar para esse e-mail. Quando uma ação é tomada, então, se alguma coisa foi alterada dentro do AD, se um usuário de admin dentro do AD Manager foi criado, qualquer tipo de ação dentro do AD Manager que for feita, a gente pode enviar ali a notificação para um servidor de e-mail. E também, como eu mostrei, o processo de automação, a gente pode atrelar um servidor de e-mail para ter notificações caso algo fora do padrão aconteça e fazer essa gestão mais fácil. Em vez de você ter que ficar acessando e procurando o que você quer, você pode trazer para você a notificação específica e assim agilizando muito mais o seu processo e minimizando ali suas preocupações. Outro caso muito interessante seria a sanitização. A sanitização não é nada mais que uma limpeza. O que seria o cleanup? O cleanup é fazer a exclusão ali de usuários que não são mais utilizados, de computadores que não são mais ligados ali, que não tem mais nenhuma funcionalidade, ele só está ali ocupando um espaço, grupos sem membros e também GPOs não utilizados. Mas aí você vai perguntar, Juan, tem um usuário ali que ele não entra há mais de 3 meses. Por que eu vou excluir ele? Ele não faz diferença nenhuma. E se esse usuário for de um funcionário que foi demitido e ele ainda tem acessos? Ele pode, de formas ali, dependendo do conhecimento dele, mesmo sem ter a senha, ele consegue entrar ali com o usuário e fazer um acesso ao seu AD e pode ali causar problemas para a sua empresa. Então, é necessário que você faça esse processo de sanitização, né, o famoso cleanup, para evitar ali problemas futuros. Outra parte aqui que eu vou mostrar para vocês, né, criar uma automação de alterar usuários de AUs ou grupos. Então, aqui dentro do AD Manager, de novo na aba de automação, a gente pode vir aqui para criar uma nova automação e selecionar qual categoria que vai ser essa automação, de usuário, de computador, grupo ou contato. Selecionando a parte de usuário, selecionando o domínio que você vai querer fazer essa alteração, você pode vir aqui na tarefa que vai ser feita. Então, você pode ver que a gente tem tarefas do AD, do M365, acesso de pastas e gerenciamento avançado. Você pode vir aqui e mover os usuários. Então, você vai selecionar para mover os usuários, selecionar qual vai ser o container ou que ele vai ser movido. E selecionando aqui, você vai colocar um relatório que vai fazer com que esses usuários sejam movidos. Então, você pode ali criar uma pasta padrão para usuários recentemente criados ou que foram modificados recentemente. Usuários ali que estão sem manager, você pode criar uma pasta para esses usuários que estão sem manager, que é uma brecha ali. Ou outros aqui, como status de conta, como usuários bloqueados, você pode criar uma OU ali para cuidar só de usuários bloqueados e deixar
eles aqui, em vez de você ter que ficar adicionando um por um, você vai atrelar esse relatório, mover esses usuários, e aqui o processo está feito. Você pode também selecionar de quanto em quanto tempo que esse processo vai ser executado, né? Se ele vai ser horariamente, diariamente, semanalmente ou mensalmente, e também dá para fazer customizado. E como eu falei para vocês agora há pouco, a gente pode ativar uma notificação, né? Para receber aqui uma notificação e-mail, SMS ou para os dois, para receber uma notificação toda vez que esse processo for realizado. Isso seria mais ou menos como funciona uma automação agendada dentro do AD Manager. Passando agora para um processo muito importante, que é o processo de onboarding, como a Flávia falou, que é muito difícil no dia a dia das empresas, e offboarding também, né? Onboarding, que seria a integração de um usuário novo, então um funcionário foi contratado, como a gente vai fazer a adequação dele dentro de todas as aplicações da empresa, todos os acessos devidos a ele, e o offboarding ali, que seria o processo de desligamento desse usuário. Então aqui a gente tem exemplo para os dois processos, que seria a contratação de um empregado, então ele vai entrar aqui dentro dos arquivos da empresa, e aí ele vai ver qual escritório que ele está, se ele está dentro do escritório do Reino Unido ou do escritório dos Estados Unidos. Vamos supor que ele está no escritório dos Estados Unidos. Qual é o primeiro passo a ser feito para o funcionário? Primeiro é criar a conta do AD e do M365, depois criar uma caixa de e-mail para esse usuário, garantir as aplicações, o acesso a essas aplicações da empresa e enviar um e-mail para esse usuário. E como funcionaria o processo reverso disso, ou seja, o processo de desligamento? Bom, primeiro a gente remove os acessos à conta desse usuário, deleta a conta dele, notifica o manager desse usuário, né, e o RH, remover as permissões dos aplicativos da empresa, modificar o grupo, ou seja, remover esse usuário, mandar um e-mail para esse usuário, né, remover ali os dispositivos que ele tem acesso e desinstalar os softwares, e também remover acesso ao arquivo, né? E todo esse processo aqui pode ser automatizado. E fazendo essa automatização é algo que fica muito mais simples. Em vez de toda vez o RH ter que mandar uma mensagem para o TI, falando, olha, é necessário ser criado, e aí você manda o nome, o sobrenome do usuário, cria uma senha padrão que pode ser perigosa, porque geralmente é uma senha mais simples, é muito mais fácil e prático fazer essa automação para quando um usuário for contratado ou desligado, eles ter as devidas permissões ou serem removidas ali do sistema da empresa. Agora, passando para a parte de integrações, uma parte muito interessante da ferramenta AD Manager é a integração com ferramentas HCM, ali de gerenciamento de capital humano. Então, a gente pode aumentar a produtividade e melhorar a conformidade, como eu falei para vocês. Esses processos de criação, modificação, eu usei ali um exemplo de integração de um funcionário novo e demissão, mas também pode ser utilizado, por exemplo, uma promoção de cargo ali também, que novas permissões precisam ser dadas a esse usuário que foi que subiu de cargo. Então o estagiário que deixou de ser estagiário virou ali um efetivo, ele tem mais acesso do que um estagiário tinha antes. Então você pode padronizar esse processo, por exemplo. E também você não vai precisar de um sistema terceiro, você vai usar isso tudo unificado dentro do AD Manager. Vai ser muito mais simples ali. E sem contar que vai ser uma atualização regular, que você pode fazer qualquer modificação que for necessária, você não precisa criar outro processo, você consegue editar esse processo, o que torna muito mais rápido, tornando mais fácil esse processo. Falando agora de casos de uso, como eu falei, a gente pode usar, como, por exemplo, uma melhoria de cargo, então ele deixou de ser um júnior e foi ser um sênior, por exemplo, então as permissões ali a gente pode configurar, e também a gente pode excluir um usuário, então vamos supor ali que tem um usuário que saiu de férias, a gente pode não excluir o usuário dele, mas desabilitar para que ele não tenha acesso durante o período de férias, até mesmo por uma questão de lei ali, que o usuário não pode trabalhar de férias, ou até mesmo para não ter acesso a nenhuma informação ali e compartilhar com pessoas
que não devem saber de nada ali, acessar às vezes em casa, deixar o notebook aberto, ele fala, vou dar uma olhada e acaba deixando aberto e alguém vê e pode gerar algum problema. Então a gente tem esses casos de uso aqui. Outras integrações que o AD Manager tem, né? A gente pode ver aqui da própria Manage Engine, a gente tem o AD Self-Service Plus, que é ali uma solução de portal de autoatendimento que faz a gestão de senhas, né? A gente tem o PAN, que seria um cofre de senhas e também uma gestão de recursos. O Service Desk Plus e também o Service Desk Plus Cloud, que é uma ferramenta de tickets. O próprio Zoho People, que também é da Zoho. E a gente pode também ter integrações com banco de dados aqui, outras ferramentas de ticket como ServiceNow, Gira, outras ferramentas também como Syslog, Splunk e outras. Bom, agora passando para a parte de fluxo de aprovação, dentro do AD Manager, para ter um controle ainda maior e uma auditoria ainda melhor, a gente pode criar workflow de trabalho. Como funciona esse workflow de trabalho? Você pode selecionar aqui como vai funcionar esse workflow, né? Colocando o nome e uma descrição, se for necessário, e selecionar quem vai fazer parte desse processo. Se vão ter todas as etapas ou se vão ter apenas as obrigatórias. Primeiro, o que é necessário é uma pessoa para ser um requisitor. Então, dentro do AD Manager, a gente dá esse cargo de requisitor a um usuário que temos lá dentro e a gente consegue ali, né, fazer com que esse usuário faça qualquer tipo de requisição. Já a gente pode ter também uma pessoa para revisar, de 1 a 5 usuários, a gente pode colocar para revisar esse processo, uma pessoa para aprovar, de 1 a 5 também, e a última parte desse processo, que seria a pessoa que faria a execução desse processo, né? Que depois de todo esse processo de revisão e aprovação, faz ali essa ação. Então, você consegue criar aqui e esse requisitor ele vai ter acesso a esse workflow e ele vai selecionar ali se ele quer que crie um usuário, se ele quer que crie um container ou uma nova ou faça alguma alteração. A gente pode programar ali. Então, como eu dei o exemplo da automação, a gente pode usar aqui de uma forma mais manual, caso você queira ter um controle manual, você pode aqui colocar a pessoa do RH como requisitor, por exemplo, de usuário, e só colocar um executor. E aí ele vai solicitar a criação de usuário, ele vai colocar todos os dados ali do usuário, o nome, a senha e outras informações importantes, e o executor irá executar. E dentro desse processo a gente consegue selecionar se precisa ter uma pessoa para revisar e outra para aprovar. E mais ou menos assim a gente consegue fazer também uma gestão melhor ali com um workflow, né? Um fluxo de aprovação. Então, pessoal, chegando ao fim do nosso Masterclass, a gente tem aqui alguns vídeos para falar um pouco mais sobre questões específicas de IAM, né? Então, aqui, o que seria o gerenciamento de identidade e acesso e a importância do gerenciamento de identidade e acesso. Se tiverem perguntas, podem deixar aí no chat que a gente vai responder, viu, pessoal? Nós temos uma pergunta aqui. Ao ser integrado com o sistema de tickets, o AD Manager permite que a própria equipe de RH consiga realizar essas automações? Sim, assim que é feita uma integração com o AD Manager, qualquer solicitação que for feita, a gente pode fazer a aprovação e fazer a execução aqui dentro do AD Manager. Mais uma pergunta. O AD Manager Plus tem integração com outras soluções, além das da Manage Engine? Acho que o Juan, no finalzinho da apresentação, acabou mostrando as integrações, mas Juan, se você quiser falar um pouco mais sobre isso. Só para mostrar exatamente aqui quais aplicações que tem integração, deixa eu voltar aqui. Seriam todas essas aqui. Então, da Manage Engine seria o AD Self-Service e o PAM, o Service Desk, e aqui a gente tem esses outros, como Database Oracle, Bamboo RH, Workday, Util Pro, ServiceNow, Splunk, Syslog, Zendesk e Gira também. Nós temos mais uma pergunta. Existe um limite de campanhas que podem ser criadas? Não existe um limite. O limite depende da sua licença, mas não para questão de criação de campanhas, e sim na questão de usuários, admin e de domínios ali que você tem configurado, né?
Perfeito. E nós temos mais uma pergunta aqui. Como funciona o licenciamento? Bom, seria pelo número de domínios e pelo número de usuários admins dentro da ferramenta. Perfeito. Nós vamos esperar mais alguns minutinhos para quem quiser mandar mais perguntas. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui nesse Masterclass. Lembrando que nos sábados nós postaremos esse Masterclass no nosso canal oficial no YouTube. Vocês também podem conferir os outros Masterclasses que já foram postados lá. E muito obrigada. Muito obrigado, pessoal. Qualquer dúvida, vocês podem mandar um e-mail para esse e-mail que está aparecendo aqui, o TecBR, que a gente pode atender vocês de uma forma mais prioritária. Muito obrigado a todos e obrigado pela atenção.